Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Acho que não foi nenhuma coisa nem outra, foi a curiosidade. A curiosidade nasceu primeiro e mais até, se calhar, tinha que estar ligado a alguma coisa a ver com ciência. Não teria que ser obrigatoriamente a medicina, não teria que ser obrigatoriamente o espaço, mas com ciência, sim. E respondendo agora mais diretamente à pergunta, talvez o espaço, sim, talvez o espaço, porque mesmo em criança, a nossa geração, etc., pensa sempre um bocadinho nos astronautas, no espaço, como é que vai ser, etc., então é capaz de ter sido o primeiro despertar para aí e só depois para a medicina. Nós temos em Portugal, apesar de já existirem médicos aeronáuticos há bastante tempo, continua a ser uma área desconhecida mesmo entre pares, entre colegas, muitas vezes não sabem exatamente aquilo que nós fazemos. Na medicina aeronáutica em si, nós estamos a pensar em uma medicina ocupacional muito direcionada para os navegantes aéreos, neste caso os pilotos, controladores de tráfego aéreo, os cabin crew, por exemplo, e o que se faz muito é investigação e depois também certificação médica aeronáutica, ou seja, um piloto para poder voar precisa primeiro de estar certificado de como está apto para tal, apto para voar. Então, muito do trabalho do médico aeronáutico passa por certificar os pilotos das companhias aéreas, os pilotos particulares, os tripulantes de cabine, etc., como estando aptos para, no fundo, que a aviação continue a ser um dos meios mais seguros do mundo. E nós, na medicina aeronáutica, temos essas regras também de levar ao limite a minimização do risco. Tentamos diminuir o risco o máximo que possamos. A medicina aeroespacial surge em Portugal mais tarde ainda, está agora a dar os primeiros passos. Nós conhecemos todos a corrida ao espaço que houve na década de 60, 70, etc. Na Europa começou um bocadinho mais tarde e em Portugal também, dentro da Europa, um bocadinho mais tarde. E está a dar os primeiros passos. Nós estamos a apostar muito na promoção do que é a medicina aeroespacial, ou seja, literacia sobre o que é esta parte da ciência e da medicina, na investigação e agora provavelmente os primeiros passos na parte operacional, ou seja, tentar ajudar os astronautas a irem para o espaço saudáveis, estarem saudáveis enquanto estão nas missões no espaço, quer numa missão mais prolongada, quer numa missão mais curta, por exemplo, na estação espacial, ou uma futura missão à Lua, ou a Marte, etc. E depois, no regresso, também estarem em condições ótimas para poderem estar com uma vida normal e que tentarmos combater as comorbilidades que possam acontecer enquanto estão no espaço, porque é um ambiente muito extremo e muito externo. Na medicina tradicional, o que nós vemos são pessoas normais, não é? Que estão doentes e que vão lá porque têm algum problema de saúde, alguma comorbilidade, etc. E num ambiente natural, que é o que nós vivemos e nós nascemos. Na medicina aeroespacial, nós vemos um bocadinho a medicina ao contrário, ou seja, nós estamos a ver pessoas que estão super saudáveis, neste caso, não é? Que estão muito bem em condições físicas e psicológicas, que vão para um ambiente mais extremo que se conhece, que é o espaço, em que há imensos fatores que vão influenciar a sua saúde e o seu bem-estar, e é esses fatores que nós estamos a tentar colmatar e ajudar de alguma forma a minimizar os riscos para a pessoa que está num ambiente que não é o natural dela. O concurso anterior da Agência Espacial Europeia tinha sido já há cerca de 11 anos. Em 2021, quando lançaram o concurso, eu tive a possibilidade, como médico aeronáutico e médico aeroespacial, de tentar ajudar os candidatos a chegarem lá, porque os candidatos precisavam de uma pré-avaliação por medicina aeronáutica. E essa pré-avaliação levou-me a conhecer muitos dos candidatos que concorreram e que eram extremamente bem qualificados. Durante esse processo de seleção, que foi de março até final de maio, surgiu a possibilidade de eu também me inscrever e também me candidatar. E foi isso que fiz, mais numa perspectiva de conhecer o percurso em si que um astronauta tem que fazer pré-estar apto para uma missão e perceber também o que é que a medicina aeroespacial pode ajudar e de que forma é que consegue conciliar com as missões do futuro. E passou mais até pelo percurso do que provavelmente o objetivo final de chegar e ser astronauta. Eu posso dizer que foi a primeira vez em Portugal que eu pude exercer medicina aeroespacial, não é? Porque o que eu faço no meu dia-a-dia e o que faria antes tem muito a ver mais com a parte aeronáutica. Com a medicina aeroespacial nós podemos estar a pensar noutros fatores externos, neste caso a microgravidade, a aceleração, a radiação, etc., que podem também influenciar. Portanto, foi a primeira vez que utilizamos na prática clínica a medicina aeroespacial. E isso foi muito importante, porque em Portugal ainda praticamente não tinha sido feito. E depois a experiência em si, ou seja, a experiência de passar pelo percurso, fazer exatamente os mesmos passos que os candidatos astronautas estão a fazer, perceber quais são os testes físicos, quais são os testes psicológicos, de inteligência, psicotécnicos, etc., que cada astronauta tem que fazer, e passar por eles também é diferente de saber o que são, não é? Então, estando ativamente a fazer parte desse processo,
leva a ter uma maior experiência e a poder, se calhar, não já neste concurso, mas num concurso posterior, ajudar futuros candidatos a astronauta que hoje em dia estão na faculdade, ou estão a tirar algum curso relacionado e que sonham em ser astronauta algum dia. Se calhar posso, de alguma forma, ajudar e aconselhar, pelo menos na parte clínica e na parte médica, o que é que poderão fazer para melhorar essas condições e as oportunidades de terem uma chance de chegarem lá. Fizemos, durante o período que eu estive lá, a aposta foi mais na parte psicotécnica, ou seja, resolução de casos complexos, foi resolução de problemas de física, de matemática, etc. E o objetivo aqui era não só responder bem, claro que é importante responder bem, mas eles verificarem como é que nós reagimos a uma resposta errada, o que sabemos está errada, porque são imensos testes que nós temos que fazer e temos um curto espaço de tempo para resolver e muitas vezes sabemos que vamos responder de forma errada, ou pelo menos incompleta. E o objetivo dos psicólogos também que estão a assistir aos testes é perceber se nós entramos, por exemplo, numa espiral em que pensamos, não, isto vai correr mal e já não conseguimos fazer, ou se rapidamente conseguimos recuperar e pensar, ok, este correu mal, vamos passar para o seguinte e o seguinte tem que correr bem. E isso é, se calhar, mais importante, a resiliência é mais importante, a forma de conseguirmos combater as adversidades é mais importante do que propriamente acertarmos em todas as questões, que é impossível, não é? É impossível. Os testes são muito engraçados e são muito interessantes, mas são uma simplicidade também espetacular. Há testes tão simples como é-nos dado uma série de números, 20, 30, 40 números, em que é-nos dado 5, 3, 1, 1, 5, isso tudo seguido, e de repente para, nós não sabemos quando é que vai parar nem quantos números são, nós temos que simplesmente dizer os números na ordem inversa, o máximo que conseguirmos. Claro que isto é muito difícil, ninguém vai conseguir acertar 30 números na ordem inversa, né? Mas conseguindo acertar 10, 15, etc., já é muito bom. Esse é um dos testes possíveis que é muito simples de fazer e que se pode treinar, se calhar, em Portugal. O que eu notei, principalmente, foi que o investimento dos outros países em relação ao investimento português é muito diferente. Ou seja, eu tinha colegas, por exemplo, um colega espanhol, outra colega francesa, que tinham tido tempo para se preparar para os exames, para os testes. Alguns deles andavam-se a preparar há anos. Ok, alguns de forma profissional, outros, se calhar, pararam a sua atividade profissional para o fazer, mas tinham condições para o fazer. Eu, antes de ir para os testes foram em Hamburgo, eu estive a trabalhar no dia anterior, não é? Portanto, eu não conseguia ter a mesma preparação. Meus colegas, as capacidades, se calhar, todos nós temos boas capacidades, mas quem está a treinar há 7 meses ou quem está a preparar-se há muito tempo, chega lá e tem outra vontade para resolver as situações, mesmo não sabendo exatamente quais são os exercícios em concreto. Por isso, esse investimento feito, neste caso, por exemplo, tinha um colega espanhol que está há 7 anos a preparar-se para ser astronauta. Claro que é o objetivo de vida dele. E direcionou toda a sua carreira para ser piloto de testes, para ter engenharia aeroespacial, para fazer um mestrado também em física aeroespacial, etc. E está direcionado para aí, mas ele anda a preparar-se porque pode, não é? Porque há um investimento muito grande, neste caso do governo espanhol, que assumiu que queria ter um astronauta neste concurso. Uma colega francesa que preparou durante 7 meses, teve uma licença para poder se treinar para o concurso. Ou seja, há um investimento diferente de cada país, o apoio institucional não foi dado, neste caso não foi dado para este concurso. Espero que no futuro, havendo possibilidade de quer eu, quer outros colegas ajudarem os futuros candidatos, esse apoio também seja mais consistente e que para que essas pessoas possam ter oportunidades reais. Não é? Porque eu já fiz esta analogia que é como ir aos Jogos Olímpicos. Eu era um atleta amador a concorrer com atletas profissionais, né? Que tinham condições de treino, de estágio, de preparação e que provavelmente isso vai levá-los a chegar mais longe no concurso e se calhar até serem selecionados. Eu não digo que Portugal seja muito atrasado. Começou mais tarde, é verdade, e Portugal, para muitas áreas, pode dar um passo, se calhar está mais tardio do que os outros, mas tem na mesma gente muito qualificada. Ou seja, nós em Portugal temos pessoas com qualificações espetaculares. Eu conheci muitos deles agora neste concurso que estão aptos para poderem ser um dos escolhidos para astronauta. Portugal tem que investir mais, ou seja, tem que haver uma maior aposta, não só porque seria importante a nível científico, mas também como representatividade. Um astronauta não é só um cientista, não é só um operacional, é também uma bandeira do próprio país. E muito do trabalho do astronauta, quando não está em missão, é de relações públicas. E isso leva também a que
Portugal seja bem visto como alguém que consegue formar uma pessoa de forma tão qualificada que consegue ser até astronauta e consegue levar a bandeira portuguesa para o espaço, nesse caso. E acho que é essa visão, esse investimento, não só na área tecnológica, que é muito importante, a nível de satélites, a nível de engenharia aeroespacial, etc., mas também na parte humana, que a parte humana vai depois puxar e vai trazer maior atenção, maior investimento, e pode haver aqui uma catapulta para algo maior que Portugal ainda não teve, mas que estou confiante que pode vir a ter um astronauta ou neste concurso ou num próximo. A medicina aeroespacial também começou mais tarde. Nós estamos agora a dar os primeiros passos. Existe um polo muito interessante em Lisboa que abriu há relativamente pouco tempo, onde se faz alguma investigação. Cá no Porto, nós juntamos-nos muito, eu e os meus colegas juntamos-nos muito com parceiros de outras faculdades, ou seja, da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Engenharia, é mais, se calhar, multidisciplinar, e a medicina aeroespacial vai estar sempre a acompanhar, quer seja em missões análogas, por exemplo, quer seja numa futura candidatura europeia para tecnologia de saúde, etc. E a medicina nós sabemos que faz parte de forma terrena, de forma tradicional, do dia-a-dia de cada um, portanto vai fazer parte e vai ser o futuro também das missões espaciais. Estamos atrás, mas vamos chegar lá e temos gente muito capaz para conseguir fazer. Existem diversas fases. Numa fase inicial, os testes não são assim nada de outro mundo. A pessoa tem que estar saudável, temos de ter em atenção muito as comorbilidades já passadas, antecedentes pessoais, temos de ter em atenção também a medicação que faz, que pode não ser a ideal, por exemplo, uma medicação que dê sonolência. Pode estar contraindicada num voo aeroespacial, porque a pessoa tem que estar ativa praticamente a toda hora, ou seja, não pode estar com efeito de medicação, não pode estar sedada, por exemplo. Depois, existem muitas comorbilidades que nós temos de ter em atenção pela predisposição que nós vamos ter dos fatores externos, não é? Ou seja, um fator de aceleração. Alguém que tenha uma condição cardíaca que pode não estar bem resolvida, pode ter uma não aptidão, neste caso. Alguém que tenha um problema hematológico que possa provocar uma trombose venosa profunda ou uma TEP, etc., pode também não estar disposto. Ou seja, existem imensas condições clínicas. O objetivo aqui é estar saudável, não precisam de ser super-homens, mas têm que estar saudáveis, em boa condição física e, muito importante também, a parte psicológica, que cada vez é uma das fases que é essencial. Isto porque nós não estamos à procura de um excelente astronauta, nós estamos à procura de um bom conjunto de astronautas. O grupo é mais importante do que a pessoa individual. Portanto, nós temos que ter aqui em atenção que nem todos podem ser líderes, nem todos podem ter uma personalidade, se calhar, demasiado forte, etc. Portanto, temos que arranjar aqui alguém que se relacione muito bem entre pares, que aceite muito bem ordens, mas também saiba liderar, e esse conjunto, esse equilíbrio é mais importante do que a pessoa em si, que pode ser um super-homem que se calhar conseguia resolver tudo sozinho, mas no espaço não dá para resolver tudo sozinho. Nós estamos aqui a falar numa fase de pré-seleção de astronautas. Depois, numa missão ao espaço, existe um período, não se diz de estágio, mas é um período em que nós temos que preparar o astronauta. Aí vai ser ensinado muita parte de saúde, não tanto medicina pura, mas de saúde em si. Há algumas técnicas que podem ser úteis de algum acidente, por exemplo, que possa acontecer, um corte, um problema cardíaco, etc. São ensinadas estas técnicas aos astronautas para que no espaço não vão contar com a ajuda médica constante, né, para que possam resolver sozinhos. E há feita uma preparação inicial muito importante, quer a nível físico, quer a nível mental, para que a pessoa vá para lá com uma condição ótima. Também é interessante que no regresso há depois uma condição de reabilitação, ou seja, como nós passamos muito tempo, neste caso em microgravidade, nós perdemos massa óssea, massa muscular, há uma série de mecanismos que não estão a funcionar, porque nós não temos que ter uma condição, nós não estamos num local fixo, estamos a flutuar, não é? Portanto, mesmo a nível vestibular, estamos numa condição diferente, temos que reaprender, e isso se faz rapidamente, mas é preciso uma reabilitação, a voltar a andar, por exemplo, a conseguir fazer um equilíbrio igual ao que nós tínhamos antes de ir para o espaço, e essa reabilitação também é muito importante, quer no antes, quer no pós. Eu acho que as oportunidades vão se criando, não é? Nós não podemos pensar, se calhar, só a nível nacional, mas temos que pensar pelo menos a nível europeu, e tendo capacidades e tendo pessoas muito bem qualificadas, as oportunidades surgem a quem as procura também. Uma das oportunidades surgiu há muito pouco tempo, neste caso, para a minha pessoa,
houve um concurso, não deste caso da ESA, mas da EASA, que está mais ligada também à aviação e à aeronáutica, em que procuravam um Aerospace Medical Expert. E eu, felizmente, fui selecionado, portanto, essa é uma das oportunidades que surgiu há muito pouco tempo e que irei, então, trabalhar, juntamente com outros experts a nível europeu, nos futuros voos, pelo menos suborbitais e na aviação em geral, europeia, da Comissão Europeia. Essa sociedade foi criada em 2017, muito bem. Eu, neste momento, já não sou vogal, já estou noutro cargo também dentro da sociedade. A sociedade em si foi criada mesmo para a promoção da medicina aeroespacial e medicina aeronáutica, promoção interpares e para o público em geral, e foi também para tentar ajudar, de alguma forma, entre colegas, a que haja formações, e existem essas formações, são dadas pela sociedade e por outras instituições, em que se crie condições para fazer cursos, formação para nós também continuarmos a evoluir. Não é? Outra da necessidade que existia, e por isso é que também foi criada a sociedade, foi para conseguirmos estar junto de outras sociedades internacionais e a partir daí também irmos aos congressos internacionais, podemos representar Portugal nessa área e de alguma forma ajudar. Nós temos um grupo, por exemplo, em que podemos ter uma ajuda muito rápida entre colegas que estão, por exemplo, em Lisboa, ou que estão no Algarve, ou que estão nos Açores, que são médicos aeronáuticos ou médicos aeroespaciais, e podemos ter dúvidas, podemos falar de um caso mais específico, e então é mais por aí, é para representar, promover e de alguma forma ajuda interpares e fazer formação para que consigamos estar sempre a evoluir na medicina aeronáutica. O próximo passo depende do investimento e o objetivo aqui, eu acho que Portugal é um país muito pequenino, nós somos muito pequeninos, mas temos gente muito capaz, portanto acho que devíamos juntar mais, ou seja, devíamos colaborar mais, não só dentro da medicina aeronáutica, mas com os outros setores, engenharia, a parte científica, etc. Mas dentro da medicina aeroespacial existem muito poucos médicos com formação em medicina aeroespacial e também poucos com medicina aeronáutica. Portanto, juntarmos mais vezes, se calhar colaborarmos em projetos em conjunto e não pensarmos cada um na sua capelinha e uns fazem este projeto e ninguém fala uns com os outros. Não, juntarmos todos e promovermos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, o que bem se faz aqui e o que se pode fazer ainda muito mais em Portugal.